nesse tema aí, uma vida de sonhos. É claro que nós vamos brincar um pouco com a questão da palavra, do linguajar sobre sonhos, né? Mas todo mundo sonha. Eu sonho, você sonha. Sonhamos dormindo, sonhamos acordado. Mas José tem a vida dele marcada por sonhos. Sonhos que Deus trouxe no decurso da sua história, desde criança, desde adolescente. Começa a sonhar ainda garoto. E José é o primogênito de Jacó e Raquel. Todos nós sabemos um pouco da história de Jacó, das irmãs com quem ele se casou, do tempo que ele trabalhou para seu sogro Labão, para conquistar o direito de casar-se com a sua filha. E Jacó amava mesmo Raquel, mas depois de 7 anos de trabalho, Labão, no momento da festa, o embriagou e entregou a filha Lia. E ele teve que trabalhar mais 7 anos. José é filho de Jacó com Raquel. Ele é o primogênito. Raquel já tinha idade avançada, que disse que ela tinha também a madre fechada, não podia dar filhos a Jacó. Mas Deus a abençoou, abrindo-lhe a madre, e a estéril passou a dar filhos. E fazê-lo com felicidade, com alegria, por entender ser abençoada pelo Senhor. José é esse filho primogênito. Já da esposa amada e numa idade avançada. Por isso, com certeza, Jacó vê em José um filho querido, um filho estimado. E ele manifesta isso diante dos outros filhos, quando ele lhe dá de presente uma túnica muito preciosa. Diz o tempo do texto de Gênesis, capítulo 37, que quando ele presenteia a José com essa túnica, os seus irmãos ficam enciumados e percebem a ação que ele dá de preferência a esse filho. Começa uma caminhada de ciúmes, de intrigas e de desejo de eliminar o rapaz. José vai crescer, José vai manifestar diante da sua casa alguns sonhos que ele tem de Deus, também no capítulo 37 de Gênesis. Ele vai, reunido com a sua família, com seus irmãos, declarar um sonho que recebeu, que ele acredita ser da parte de Deus. Ele diz, olha, nós estávamos trabalhando no campo, todos nós, todos os irmãos, 11 irmãos, e nós amarrávamos os feixes de trigo. E de repente, o meu feixe se colocou de pé, e os feixes que vocês se amarravam começou a se inclinar e a se prostrar diante do meu feixe. Contando o sonho como você conta aquilo que sonhou, às vezes, naquela noite para os seus queridos em casa. Isso causou maior fúria no coração dos irmãos. Pois eles lhe disseram, mas porventura você acha que algum dia nós vamos nos curvar diante de você? Nós vamos servi-lo? E achou uma audácia daquele garoto contar o sonho. Ele estava apenas contando um sonho. Mas cresceu a ira, cresceu o ciúme. Depois ele teve um outro sonho, diz ele que sonhou que a lua, o sol e estrelas no céu se curvavam diante dele. E o pai chegou a mencionar, olha filho, você está achando que, está dizendo que eu e a sua mãe e seus irmãos vão se curvar diante de você? Deixa disso, menino. Deixa de balela. Mas os irmãos ouvindo essas histórias dos sonhos que Deus vem trazendo, eles mal sabiam que esse era o propósito de Deus com a vida de José. É isso que ia acontecer, é isso que Deus ia fazer. É isso que ele ia realizar na história da vida daquela família. Eles achavam apenas que era um sonho de garoto, de um menino, de um adolescente, que os irritava. Então, nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 50, para facilitar para você.
Eu quero iniciar a história aqui de trás para frente. Como você assiste às vezes alguns filmes que começam e depois vamos verificando que para entender isso aqui nós temos que olhar alguns anos atrás. É o momento da morte de Jacó. Seus irmãos de José vão procurá-lo, porque achavam que com a morte do pai ele haveria de pagar-lhes o mal que eles lhe fizeram antes. Mas José vai cuidar deles e vai falar ao coração deles com abençoadora graça. Nós vamos começar no versículo 15, depois nós vamos seguindo na leitura até o 21. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai te ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que Deus nos dê graça na leitura da sua palavra, na reflexão que fazemos sobre esse tema, dos sonhos de José na sua história. José, de fato, é apresentado na Bíblia como um sonhador. Ele tem, então, esses sonhos que eu mencionei já, referentes aos seus irmãos, quando ainda bem pequenos. Ele narra do dizer do Senhor, dos sonhos que Deus lhe traz na sua infância, e isso causa ciúme e ira de seus irmãos. Quando o pai de José o envia ao campo para levar alimento aos irmãos que pastoreavam os rebanhos, eles, vendo José ainda de longe, resolveram, em consenso, em conjunto, os irmãos, de que haveriam de dar cabo dele, haveriam de matá-lo, para eliminar o motivo do ciúme, o motivo da ira, para eliminar o filho queridinho da casa. E eles tramam essas coisas todas, mas um dos irmãos, temendo e querendo preservar-lhe a vida, orientou: olha, não vamos matá-lo, vamos jogar num poço, vamos aguardar um pouco mais, vamos dar um susto no rapaz, e depois nós pensamos o que fazemos. E eles foram para o trabalho e jogaram José numa cisterna, num poço, e ele ficou ali. E quando era a hora do almoço, eles estavam se alimentando, os irmãos viram que vinha uma caravana de midianitas. A caravana de midianitas se dirigia ao Egito. E eles então resolveram: olha, é melhor nós vendermos o garoto. Nós pegamos a sua túnica, nós apresentamos a sua túnica manchada de sangue ao nosso pai e dizemos que um animal feroz o devorou no caminho. E assim nós nos livramos dele e ainda lucramos com ele. E venderam por 20 moedas, 20 ciclos de prata. Ele foi levado por essa caravana de midianitas ao Egito. E os seus irmãos acreditavam que tinham se livrado do sonhador. Quando chega no Egito, José é vendido a Potifar, o general do exército de Faraó. Um grande nome, um grande homem, um grande guerreiro, um grande herói nacional, que o compra. Ele chega no Egito com 17 anos, ainda garoto, ainda moço. Nem tinha ainda idade para servir o exército por lá. É levado para a casa de Potifar, vai ganhando a confiança desse homem, desse guerreiro, e ele vai colocando nas suas mãos todas as coisas da sua casa.
E ele lhe confia todos os seus bens. E toda a comida que comia era decidida por José. Diz o texto bíblico que todas as coisas da casa de Potifar, aquilo que vinha à sua mesa, os seus servos, as suas servas, o seu gado, o seu rebanho, as suas finanças, as suas ações de trabalho, todas as coisas da sua casa foi confiada às mãos de José. E José era o mordomo por excelência, o mordomo que fazia com que a casa de Potifar prosperasse mais e mais. No cuidado, na dedicação, no empenho, na sabedoria daquele jovem junto à casa do seu senhor. Mas a mulher de Potifar cresceu os olhos no jovem, bonito, e quis forçá-lo a deitar-se com ele. E nesse tempo em que ela o força, ele então sai correndo, e ela tentando agarrá-lo, arranca dele a capa, a túnica, e fica nas suas mãos. E ele sai. Porque ele proclama para a mulher que ele não poderia de maneira alguma expressar fidelidade, deslealdade para com Deus de Israel, que o guardou, que o levou até o Egito, que lhe dava sonhos na sua infância. Ele não podia também de maneira alguma ser desleal, infiel com o seu senhor, Potifar, que confiava tudo às suas mãos, mas é claro que não a sua esposa. Ele foge para não cometer nenhum erro, para não pecar contra o Senhor e contra Potifar, o seu senhor, de quem ele era servo, com toda a sua casa. E Potifar vem e a mulher lhe conta uma história diferente. Diz que José tentou forçá-la a deitar-se com ele, que ela resistiu. E ele então, colocado por Potifar no cárcere. No cárcere, sonhos não dele, mas de outros, entram na história, na vida de José. Porque na cadeia, na prisão, diz o texto bíblico que Deus trouxe mercê aos olhos do carcereiro com respeito à vida de José. E ele colocou nas mãos de José todo o serviço da cadeia, da prisão. Ele cuidava dos presos, ele levava alimentos para os presos, ele servia o carcereiro. Ele na prisão, ele se tornou como que um servo na prisão. Ele foi jogado na prisão com 30 anos. Ele passou um tempo ali, naquela prisão, e de repente vem do palácio de Faraó, o copeiro e o padeiro do rei. E esses homens são servidos por José, são acompanhados por José, que tinha liberdade junto ao carcereiro, na cadeia, na prisão. E eles têm uma noite sonhos que lhes perturbam muito. E José, quando chega até eles, os encontra perturbados e pergunta: olha, o que está perturbando vocês? Ele está dizendo que nós sonhamos essa noite. Um sonho estranho, um sonho diferente, um sonho que parece que tem a ver com a nossa vida, mas nós não sabemos o que é. Ele diz: olha, Deus é aquele que dá sonhos, e Deus é aquele que revela sonhos. Conta para mim os seus sonhos. E eles lhe revelam os sonhos. O copeiro vai dizer: olha, eu sonhei que eu estava junto a uma vinha, e que houve 3 cachos de uva muito belos, muito grandes e formosos, e eu os tomei. E dali eu fiz uma bebida, um vinho, e servi a Faraó. E José vai dizer: olha, esses 3 cachos de uva significam 3 dias. Daqui a 3 dias você vai estar de frente a Faraó, servindo num banquete. Vai retornar ao palácio, vai retornar à sua posição de copeiro do rei. O padeiro ficou animado com isso, diz o texto bíblico, e falou: vou contar o meu agora. Vou contar o meu também. Eu estava diante do campo, e estava diante de 3 grãos de cevada. E as aves dos céus vieram e comeram as cevadas. E José disse: olha, infelizmente para você a interpretação é um pouco mais triste, um pouco mais dolorosa. Você foi padeiro do rei, você serviu ao rei, daqui 3 dias o rei vai mandar te chamar. E ele vai cortar sua cabeça fora, você vai morrer. Vai ser decapitado. Daí 3 dias era o aniversário de Faraó. Ele manda chamar o copeiro para servir junto ao palácio. Ele chama o padeiro e ordena a sua morte.
Mas José havia dito àquele copeiro, quando estava ainda na prisão e quando lhe revela o sonho: quando você chegar diante do rei, diante do faraó, lembra de mim, eu estou aqui injustiçado, eu não tenho culpa da acusação que eu recebi. Fale do meu problema, da minha situação, da minha causa a faraó, quem sabe ele pode se importar comigo aqui e me ajudar. São sonhos que vêm, que fazem parte da vida de José, e esse copeiro sobe à presença de Faraó e se esquece de José lá, na prisão. Mas ele vem, depois de um tempo, porque Faraó é aquele que recebe de Deus um sonho. Ele sonha com as 7 vacas magras, à beira do Nilo, que saem do rio, as 7 vacas gordas que saem do Nilo, que vão junto aos campos, que ficam ali pastando pelas pastagens verdejantes do Egito. Depois saem do rio mais 7 vacas magrelas, feias, que comem da grama, que se alimentam das vacas gordas. Depois ele sonha com 7 espigas de milho formosas, com grãos belos, e outras 7 espigas de milhos mirradas, sem grãos. E essas 7 espigas mirradas, elas vão devorar, destruir as 7 espigas gordas, cheias de grãos, formosas. E ele começa a tentar a interpretação desse sonho, porque muito ficou perturbado com esse sonho, Faraó. E os seus magos, e os seus príncipes, e os seus conselheiros não conseguem decifrar, e o copeiro se lembra de José, e da interpretação que ele deu para o seu sonho. E ele então conta a Faraó, e Faraó manda buscar José lá na prisão. Mas um sonho que envolve a vida de José, e José vai então trazer para Faraó a interpretação desse sonho. Ele vai dizer: são 7 anos de grande fartura no Egito, colheitas grandiosas. Mas que se nós não cuidarmos bem, vai surgir depois 7 anos de seca, e vai eliminar tudo que o Egito pôde produzir, e vai trazer para o Egito e para a terra uma fome, uma miséria grandiosa. As 7 espigas formosas, as 7 vacas gordas, fala do tempo em que a terra vai produzir muitos frutos, 7 anos. Mas as vacas magras, as espigas mirradas, fala do período duro, de seca, de fome, que vai assolar a terra. E José dá um conselho para Faraó: se o senhor me permite, ele vai mencionar, o senhor deveria escolher uma pessoa para administrar as colheitas dos anos de abundância, para que no tempo da fome o Egito tenha alimento suficiente para si e para as nações da terra. José é nomeado esse administrador. Abaixo de Faraó, ele assume o posto mais alto do governo. Ele administra, ele enche os celeiros do Egito de alimento, e constrói celeiros novos, e a nação é cheia nas suas despensas, farta nas suas despensas. E nesse tempo, então, nós sabemos, a fome vai assolar a terra depois dos 7 anos de abundância. Quando chega o 2º ano ainda de seca, os irmãos de José têm que descer ao Egito para comprar alimento. José agora é governador. José está com o 2º nome mais forte do Egito. É ele que administra as vendas das mercadorias, como foi ele que administrou as colheitas. Tudo do Egito está agora nas suas mãos. Ele é o mordomo, ele é o governante do Egito. Ele é o mordomo de Faraó. Ele é o governante, eles têm autoridade, e aqueles que chegam têm que se dobrar diante dele. E o sonho da sua infância vai se realizar. Ele vai identificar logo os seus irmãos chegando. E eles vão se prostrar diante do grande governador do Egito. Eles vão pedir clemência e pedir a oportunidade de comprar grãos para sustento da sua família que ficou lá na sua terra. Irmãos, sonhos envolvem a vida de José, o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, o sonho de Faraó, e vem na vida de José como um sinal da ação soberana e providente de Deus na história. José percebe isso. Quando seus irmãos chegam, quando
quando há abundância de alimento no Egito para sustentá-los e para sustentar outras nações da terra. Quando ele percebe que a mão do Senhor enviou soberanamente uma caravana de midianitas para levá-lo até o Egito, que era uma nação forte, que era uma nação bem estruturada, que teria condição de fazer grandes colheitas, de guardar bem as suas colheitas, o seu cereal, e agora ofertar a outros para que não morresse pela fome que assolava a terra. Sonhos que não eram sonhos apenas da cabeça, da imagem, da invenção de José como um menino criativo, mas sonhos que apontavam a ação providente de Deus e a ação soberana de Deus para conduzir a história e para realizar dentro da história aquilo que lhe prouver realizar. Com isso, queridos, os irmãos de José vão ser levados ao Egito, depois seu pai e também a sua mãe. O sonho dele de criança vai ser realizado, porque José soube confiar nessa soberania de Deus e na providência de Deus se manifestou para sustentá-lo, para protegê-lo, para conduzi-lo até o governo da nação do Egito. Um sonhador, que não sonha os próprios sonhos, mas que sonha os sonhos de Deus para a sua vida, para a sua história. Quero me reportar um pouco ao sonho dos irmãos de José agora, porque eles também sonharam, o que eu chamo de sonhar acordado, sonhar com os seus botões, com as suas ideias, com os seus planos, com os seus projetos. Eles sonham sem levar em conta a soberania de Deus. Eles sonham acreditando que eles podem mover a história, dar um jeito na situação, na circunstância, escrever a história com as próprias mãos, basta mexer os pauzinhos. Basta dar uns passos, basta fazer um bom plano, basta criar um bom projeto, basta ter uma ideia que eles acreditam ser boa. E aí eles podem mudar o curso da história da sua casa, da sua família, podem resolver os problemas que surgirem, ou aqueles que eles entendem que são problemas, como um dos seus irmãos. E mexem a história, sonhando acordado, como aqueles que dizem, nós estamos resolvendo o problema. Nós vamos nos livrar desse menino. Nosso pai não vai ter mais como ficar paparicando ele. Nós não vamos mais precisar ter ciúme dele. Nós não vamos mais ficar irados com os seus sonhos, com as suas palavras, com a sua presença. E sonhando como quem sonha acordado, eles querem conduzir a história com as próprias mãos. E eles acham que podem fazer, como se fosse Deus. E esquecendo da soberania de Deus, eles decidem então matar o menino, mas Deus manda a caravana de midianitas, a caravana da providência soberana do Senhor. E eles então são conduzidos. Esse jovem José é conduzido para essa caravana ao Egito, a um propósito de Deus. Como José declara aqui, vós intentastes o mal contra mim. Vocês pensaram em me matar. Vocês planejaram a minha morte, depois vocês planejaram a minha venda, a caravana que vinha, resolveram lucrar com a minha vida, me venderam como escravo. Eu penei no Egito como escravo, depois eu penei no Egito como prisioneiro, num cárcere, esquecido, abandonado. Mas Deus, na sua soberania, que sonhou sonhos agradáveis e do bem para mim, transformou o vosso mal em bem. Para que se preservasse muita gente com vida, porque Deus não pensava apenas na nossa casa, não pensava apenas na minha sobrevivência, não pensou apenas na sobrevivência da nossa família, dos nossos pais, mas Deus pensou na sobrevivência do Egito e de muitas nações da terra. E Ele vai declarar para que se pudesse preservar tanta gente, muita gente com vida, o Senhor é aquele que me trouxe para cá. E transformou o mal que vocês desejavam, o mal que vocês fizeram contra mim, planejaram contra mim em bem. Então, os irmãos de José são aqueles que acreditam que podem dar um rumo na vida com a própria mão, do próprio jeito, sem levar em conta o Senhor, a ordem do Senhor, o mandamento do Senhor, o querer do Senhor, a vontade do Senhor. Eu faço aquilo que me agrada, eu faço do jeito que eu quero, eu faço com um plano, com um projeto que eu entendo que onde eu vou me dar bem, e eu vou seguir esse caminho, e se esquece de que há um Deus soberano. Esse conduz a história, esse planeja de forma que ninguém pode frustrar.
Esse é aquele que faz as coisas de maneira perfeita. Esse é aquele que quebranta o coração de quem ele quer e endurece o coração de quem deseja. Que abre a porta de maneira que nenhum rei, nenhum príncipe, nenhum governador, imperador pode fechar. E que fecha aquela que nenhuma autoridade pode abrir. José está acreditando de que, de fato, o Deus é aquele que conduz a nossa história, sonhando sonhos abençoadores para nós. E comunicando ao nosso coração a sua vontade, apontando para nós o seu caminho, e apresentando para nós o que ele de fato quer fazer. Mas às vezes nós somos como os irmãos de José, nós achamos que nós podemos dar um jeito do nosso jeito mesmo. Nós podemos resolver dentro do nosso plano, dentro da força do nosso braço, dentro da capacidade da nossa imaginação, da nossa inteligência, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento. É por isso que a Bíblia nos lembra que o planejar é humano, e o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vai vir sempre de Deus. É por isso que a Bíblia nos alerta, em Tiago faz questão de nos alertar, de que nós podemos planejar ir para alguma cidade, e vender, e comprar, e negociar, e na imaginação de que vamos ficar ricos. Mas que o certo a dizer é, se Deus quiser, nós podemos ir, e iremos para a cidade tal, e faremos isso ou aquilo. Mas se Deus quiser, nós faremos isso, e nós iremos. Porque se a vontade do Senhor não for essa, nós não vamos, e nós não fazemos, e nós não lucramos, e nós não realizamos os nossos sonhos. Porque o sonho do sonhador, daquele que sonha acordado, daquele que sonha no propósito de beneficiar só a si mesmo, naquele que sonha no interesse, no desejo de dar resposta para situações, para circunstâncias, com o mexer dos seus pauzinhos, com o conduzir da história à sua volta, dentro daquilo que ele propõe, ou ela. São planos que podem ser frustrados. A fragilidade nos projetos humanos. A circunstância do Covid-19 faz saltar diante dos nossos olhos essa verdade. Muito que foi planejado não aconteceu. Muito que estava dentro da agenda não pôde ser realizado. Muitas coisas comuns, corriqueiras, que nós vimos todos os anos, que nós participávamos e vibrávamos todos os anos. Esse ano nós não temos. Não temos a nível nacional, a nível mundial, não temos a nível da cidade, não temos a nível da nossa própria vida pessoal. Pode ser num campo, num planejamento de larga escala, que envolve o mundo. Ou pode ser num planejamento bem pequenininho, bem simples, bem particular, da sua agenda pessoal, que está sendo frustrado, enquanto os propósitos de Deus acontecem. Então, nós às vezes sonhamos acordado, nós temos que perceber isso. E nós temos que nos lembrar da soberania de Deus, para que não venhamos a mexer os nossos pauzinhos achando que vamos de fato resolver a situação para nós. Mas quando vivemos os sonhos de Deus para nós, como José viveu, há algumas verdades nesse texto e na história de José que eu quero relembrar. Primeiro é que nós aprendemos a confiar na soberania do Senhor. Há um Deus acima de nós, acima de tudo, acima de todos. Há um Deus que tem tudo nas mãos e que a maior tempestade, a maior chuva, a maior escuridão, para Ele é considerado como nada. O Salmo 139 fala dessa verdade para nós. A luz e as trevas para o Senhor é a mesma coisa. O Senhor caminha na escuridão e enxerga tudo como se fosse caminhando na luz do meio-dia. Nós não conhecemos nada, mas o Senhor conhece aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo, aquilo que vai acontecer, por que aconteceu, o que moveu a história, o que motivou a acontecer. O que me motiva a fazer isso ou aquilo, o Senhor conhece. Porque Ele sonda o meu pensamento. Ele sabe o que vai lá na profundeza do meu ser. Ele sabe quando eu assento ou quando me levanto. E se eu tentar fugir da sua presença, não consigo, porque se subo aos céus Ele está, se faço a cama no mais profundo abismo, Ele está lá também. Nosso Deus é soberano. O que está fora do nosso controle, como a tempestade que saía do controle dos pescadores, marinheiros do mar da Galileia, junto a Jesus de Nazaré, e os atemorizava, e trazia no coração um sentimento de que agora sim eles iam morrer. Jesus andava sobre a tempestade, andava sobre as águas, encontrava com eles, com paz, com mansidão. Outra hora ele erguia sua voz e acalmava, e ordenando ao vento e ao mar que se acalmasse, e tudo se acalmava, e a bonança surgia.
porque aquilo que está fora do nosso controle está debaixo dos pés e no controle do nosso Deus. Então José está aprendendo essa preciosa lição, vivendo os sonhos que Deus tem para ele. Há um Senhor soberano que cuida de nós. Há um Senhor soberano que determina tempo de tudo e para tudo, para todas as coisas. Tempo de plantar e de colher, tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar. Tempo de sorrir, tempo de chorar. Tempo de ajuntar. Tempo determinado por Deus para todas as coisas. Não importa o que eu planejei, não importa os sonhos que eu tenho para mim, para minha casa, para minha cidade, para o meu país. Tenho que me submeter e submeter os meus planos e projetos em oração, me rendendo à soberania de Deus, e José faz isso. Por isso que ele não reclama quando ele passa na prisão, ou quando ele é vendido como escravo, porque ele sabe que é um Deus soberano conduzindo todas as coisas. Quando ele é acusado injustamente pela esposa de Potifar e é preso, ele faz o seu melhor, ele trabalha bem, porque ele confia na soberania de Deus. Vivendo os sonhos de Deus, nós temos que aprender essa grande verdade, temos que aprender que fidelidade, obediência, respeito é importante. Em tudo aquilo que a gente vai fazer, fidelidade a Deus, obediência a Deus, respeito ao Senhor, vai ser sempre importante. Quando ele não cai na cilada da mulher de Potifar, quando ele não se rende àquele tempo, uma oferta, para se deitar com ela, sendo jovem, garotão, que poderia dar a ele muitas explicações e justificativas por que se deitou. Ele foge. E ele foge por fidelidade. Ele foge por obediência a Deus. Ele foge por respeito ao seu Senhor. Ele foge porque ele percebe que é importante realizar aquilo que agrada os olhos do Deus soberano que em tudo sustenta e o abençoa. Mesmo em terra distante, mesmo como escravo no Egito, ou como prisioneiro no cárcere daquela nação. Ele é o melhor mordomo, ele é o melhor prisioneiro, ele é o melhor governador do Egito no seu tempo. Mas ele sabe, e aprendeu diante dos sonhos que Deus lhe deu, e diante da proteção soberana que Deus trouxe à sua vida, de que fidelidade é importante, obediência e respeito é importante. Por isso ele não abre mão dessas virtudes. E às vezes nós abrimos mão. Ele foi tratado com desrespeito. Ele foi tratado com injustiça. Ele foi tratado com maldade, com perversidade. Ele foi traído pelos irmãos. Davi chega a dizer no Salmo 55, Senhor, se fosse o meu inimigo que me traísse, que me maltratasse, eu até entendia. Mas quem me maltrata, quem me fere, quem expressa infidelidade, é um amigo meu que senta comigo à mesa, que vai comigo ao templo, que ao meu lado adora o seu nome, e que é como se fosse meu próprio irmão. Ele está falando de Aitofel, aquele que era o seu conselheiro e que agora dá conselho a Absalão para invadir o reino e para tirar Davi do trono de Jerusalém. E faz com que o rei tenha que sair correndo e se enfiar na caverna. Lá na caverna, ele faz essa oração ao Senhor. Ele ergue a sua voz nesse cântico para dizer da sua tristeza, porque esperava que agissem assim contra ele, mas um inimigo, não um amigo. Imagine José esperando que os seus irmãos fizessem danos e provocassem o mal na sua vida, na sua história. Se fosse o inimigo, até que eu aceitava, mas meus irmãos, por isso que o coração dos irmãos agora teme quando o pai morre, porque acha que certamente ele vai fazer todo o mal contra nós, e vai nos pagar o mal que realizamos contra ele. Há um sentimento de temor no coração dos irmãos, de serem presos, de serem mortos. Ele governa, ele determina, ele tem a sua palavra, e é só ele ordenar, e tudo acontece no Egito. É só ele dizer, e os soldados chegam para prender, e os irmãos vão morrer esquecidos no cárcere do Egito.
Há uma preocupação no coração dos irmãos, e é interessante ver os irmãos sonhando acordado ainda. Nós temos que mexer os nossos pauzinhos, nós temos que dar o nosso jeito. Chamaram algumas pessoas conhecidas e falaram: vai a José, fala que o nosso pai pediu que ele nos perdoasse. Depois nós mesmos vamos a José, vamos nos curvar diante dele, vamos dizer: José, nos receba, se não como irmãos, como servos da sua casa. Porque os servos de José eram bem tratados, porque ele já havia sido servo no Egito. Eles tinham respeito, eles tinham cuidado, eles tinham comida, eles tinham cama boa para dormir, eles eram bem assistidos. É melhor ser um servo de José do que ser um irmão morto, um irmão preso, um irmão esquecido lá no cárcere. Na verdade, o que eles estão demonstrando é que eles trazem a mesma natureza daqueles que sonham acordado, que planejam, que tentam evitar algo ruim e que tentam mexer na história com as suas próprias mãos. E a sorte deles, a alegria deles, vem da compreensão que José tem de que é preciso manter a fidelidade, a obediência, o respeito ao Senhor. E é confiar na sua soberania. José vai dizer: acaso estou eu no lugar de Deus? Seus irmãos acharam que estavam no lugar de Deus quando desejaram matá-lo ou vendê-lo. Ou quando agora tentam influenciá-lo a perdoar-lhes em razão de um sentimento de respeito para com o seu próprio pai. Mas o pai é aquele que deu as últimas palavras a José, trouxe a bênção para o seu filho. Se ele tivesse que pedir, perdoa os seus irmãos, ele pediria pessoalmente, não mandaria recado por ninguém. E nesse tempo, José então, reconhecendo a soberania de Deus, vai dizer: eu não estou no lugar de Deus. Deus é que escreveu a história, Deus é que transformou em bem o mal que fizeram contra mim. Eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar dos seus filhos, vocês vão continuar nas suas terras aqui no Egito, com as suas casas, com as suas famílias, com o seu campo, com o seu rebanho, e naquilo que eu puder, eu vou ajudá-los. E diz o texto que assim, ele lhes falou ao coração e trouxe paz. Porque entendeu de que não podemos ser um sonhador que sonha acordado. Nós temos que ser aquele que aprende, diante dos sonhos de Deus para a nossa vida, de que preservar a fidelidade, a obediência ao Senhor, respeito ao Senhor é importante. Aprendeu a esperar pacientemente o tempo de Deus. Essa é outra verdade que essa história de José nos ensina. Há um tempo de Deus determinado que nós precisamos aprender a esperar. Há um momento que é de choro, há um momento que é de angústia, há um momento que é de dor, há um momento que é de semear, até que chega o momento da colheita, do riso, da alegria. Há tempo para tudo. E todo o tempo foi determinado por Deus. E José soube esperar o tempo. Houve o tempo de ser servo, ou o tempo de ser prisioneiro. Para existir o tempo de ser governador no Egito. Houve o tempo que recebeu a ameaça de ser morto. Houve o tempo que viveu o tempo da acusação falsa. Mas ele soube aguardar em Deus, o tempo de Deus, do socorro de Deus. Nós temos que, às vezes, ter paciência para aguardar com esperança o agir de Deus que vai nos socorrer, que vai nos livrar do tempo difícil e vai trazer de volta para nós a bonança. Porque a noite pode, o choro pode durar a noite, mas a alegria há de vir pela manhã. Uma última lição que eu quero que você aprenda com José, nos sonhos de Deus para a sua vida e para a minha. Não importa as circunstâncias, não importa o que a gente vai ter que enfrentar, as tempestades que vamos ter que suportar, não importa se a ajuda está demorando, se o socorro ainda vem de longe, se Deus parece não estar ouvindo a nossa prece, não importa se o momento agora, depois que eu orei, piorou, confie na divina providência, fazendo o seu melhor. Não pense, porque eu não sou dessa terra, eu não vou trabalhar em favor dessa nação. Porque eu sou escravo aqui, servo aqui, eu não vou me importar que o meu Senhor lucre. José foi o melhor mordomo. Foi o melhor prisioneiro. Foi o melhor governador. Foi um grande irmão. Foi um grande filho.
Foi um grande personagem para a história do seu povo, no agir de Deus na história das nações, porque foi através de José que Deus preservou de fato muita gente com vida, porque ele sempre procurou fazer o melhor, independente das circunstâncias. Às vezes a gente fica chateado com o que está acontecendo e acha que a gente pode fazer de qualquer jeito. Fazer apenas o mínimo possível. Não nos esforçar, não nos doar da melhor maneira, não nos sacrificar em favor de nenhum projeto, porque está muito difícil para nós. Não estamos tendo reconhecimento de ninguém, pelo contrário, estamos sendo maltratados. Não importa as circunstâncias, faça o seu melhor. Deus é aquele que vai abençoar a sua vida e vai recompensar você. É Ele que abençoa o trabalho das nossas mãos. O nosso trabalho no Senhor, quer na igreja, quer na família, no país, na vida profissional, na amizade que eu cultivo. Sempre eu devo fazer o melhor, como aquele que faz para o Senhor. Não importa as circunstâncias, faça o seu melhor, e a ação providente, e a ação da divina providência de Deus vai agir em seu favor também. Nós vamos orar, porque eu sei que você tem sonhos e projetos. Eu sei que você já tem algumas coisas que você sabe que Deus te deu para você cuidar. Sua casa, sua fé, a sua igreja, o seu trabalho. E essas coisas exigem de nós empenho, exigem de nós planos, exigem dedicação, mas não fora da bênção de Deus. Exige o nosso melhor, porque nós queremos o melhor resultado. Mas as circunstâncias às vezes são diferentes, elas surgem para nós de maneira inesperada, elas saltam diante dos nossos olhos, sem que a gente tivesse planejado isso, e sem saber às vezes como lidar. Mas vamos acreditar de que há um propósito do Senhor em todas as coisas, na nossa vida, através da nossa vida, porque Deus agiu em favor de José, mas na vida de José ele agiu em favor de muita gente, em favor do seu povo, em favor do seu plano, do seu projeto, de fazer de Abraão, de Isaac, de Jacó, uma grande nação. Por isso preservou aquela família com os recursos do Egito. Na instrumentalidade de José, a quem Deus enviou para lá primeiro, para preparar os caminhos, para preparar os recursos, para trazer as possibilidades. Deus sempre age assim, Ele está trabalhando. Preciso que confiemos no Senhor, dando o nosso melhor, sabendo que há de vir de Deus o agir da divina providência que nos sustenta, que nos ampara, que nos conduz, que nos abençoa.